É sobre isso que vamos falar hoje. Um plano de paz para a Ucrânia? Quais novos detalhes surgiram após uma série de escândalos na Ucrânia e nos ES? Navio-tanque russos estão pegando fogo neste exato momento. Uma nova operação especial dos serviços de inteligência ucranianos. A Europa está se preparando para atacar a Rússia e já tem um plano caso haja guerra. As perdas no exército russo são impressionantes. Mais de 150 mil russos foram eliminados na Ucrânia. Putin quer mais? Tudo isso e muito mais agora. Olá, eu sou Karina Kleishin e este é o Ucrânia Today. Por favor, se inscreva, deixe seu like e vamos às notícias. Os combates continuam na linha de frente, apesar das negociações de paz. Mas como todos nós já sabemos, os russos não estão lutando apenas contra os militares. Eles também estão tentando destruir todos os civis que vivem nas cidades da linha de frente. Pessoas civis comuns. Por exemplo, em Konstantinivka, na região de Donetsk, um drone russo Molnia sobrevoou uma área residencial da cidade com o objetivo de destruir os moradores locais. Mas as forças armadas ucranianas conseguiram interceptar e destruir o drone russo em pleno ar. Eis como aconteceu. Os soldados ucranianos reagiram rapidamente, sem sequer dar ao drone russo a chance de mirar. Bravo! Os russos continuam avançando ao longo de toda a linha de frente. Se Putin não estivesse mentindo sobre querer a paz, na realidade veremos o oposto. Vamos contar o que está acontecendo na linha de frente agora. As forças armadas recuperaram o controle da situação em Hulipoli. Na área do assentamento, mais de 20 tentativas de atacar nossas posições foram repelidas e não houve nenhum novo avanço de acordo com as forças de defesa do sul da Ucrânia. Hoje, uma nova linha defensiva foi estabelecida em Hulipoli. Assim sendo, a geografia desta área será levada em consideração para a nova linha de defesa. Estas não são operações industriais. Donbás, infelizmente, mas existem rios, existem faixas florestais onde podemos manter as posições que temos hoje. Tornou-se público, após o avanço russo nessa direção, que o comando decidiu redistribuir parte das reservas para Hulipoli. Ao mesmo tempo, as forças armadas russas já se apressaram em anunciar que suas tropas entraram diretamente no centro do distrito. No entanto, essa informação é refutada pelo nosso Centro de Combate à Desinformação. Além disso, os boatos espalhados pelos canais de propaganda russa sobre Os relatos vindos de Vysoky também não foram definitivamente confirmados. Atualmente, não há recursos adicionais de reforço disponíveis e a luta intensa ainda continua para estabilizar efetivamente a situação crítica nessa direção em particular. Ao mesmo tempo, analistas dizem que Pokrovsk continua sendo o principal foco dos esforços do inimigo. Os ataques estão acontecendo 24 horas por dia, tanto na própria cidade quanto nos arredores, enquanto o inimigo tenta cercar as forças ucranianas. O inimigo controla a maior parte da cidade de Pokrovsk, incluindo o sul e o centro. E eles estão tentando realizar essas ações, assim como constantemente cercar a cidade apertando o cerco perto de Mirnogorod. No entanto, em seus ataques incessantes na direção de Pokrovsk, os russos estão sofrendo perdas enormes. Mas o comando não esconde isso. A principal tarefa das forças armadas da Ucrânia hoje é infligir o máximo de perdas possível ao agrupamento inimigo. E as forças de defesa estão dando conta disso. Com excelência! As perdas são tão grandes que eles precisam usar reservas que, em teoria, não eram destinadas a entrar em Pokrovsk. E mesmo com reservas operacionais, a Rússia não consegue tomar Pokrovsk. Neste momento, em média, mais de 200 corpos inimigos estão sendo deixados por quilômetro quadrado. Isso inclui mortos e feridos, e esse é um número enorme. Ao mesmo tempo, além de defender, nossas tropas em Pokrovsk às vezes até conseguem avançar. De acordo com relatos do local, operações de varredura inimigas são periodicamente realizadas do outro lado da ferrovia, que atualmente serve como uma espécie de linha divisória na cidade. As forças de defesa realmente estão conseguindo realizar contra-ataques que estão sendo conduzidos especialmente em Pokrovsk. Estamos falando de Kupiansk. Estamos falando de praticamente todas as nossas localidades onde os russos estão tentando avançar. Falou em Kupiansk? De acordo com o próprio Putin, a cidade está cercada e sob controle russo. Na realidade, não há cerco algum,
e há cada vez menos russos no assentamento a cada dia que passa. O inimigo, infelizmente, ainda está presente em Kupiansk, mas acredita-se que as forças de defesa conseguirão melhorar suas posições táticas. Hoje, não estou dizendo que seremos capazes de expulsar completamente o inimigo, embora a tendência que estamos vendo agora em Kupiansk mostre que, metro a metro, nossas forças de defesa estão conseguindo limpar nosso território ucraniano do inimigo. Boas notícias chegaram ontem dos territórios ocupados. Em particular, surgiram detalhes sobre o ataque à Crimeia. O Estado-Maior relatou que os sistemas de defesa aérea Panzer S-1 e Tor-2M foram atacados na península. Depois disso, drones conseguiram destruir um depósito de Orion e 4 UAVs Post, além de atacar um posto de comando e uma concentração de pessoal inimigo. Os canais locais Y estavam em pânico, alegando que todo tipo de dispositivo está voando por aí, até mesmo Mavics. E o Mavic tem um alcance de 10 km. De onde vinham e quem estava lançando eles? Bom, obviamente não eram os militares ucranianos. Então quem era e de onde? Ou seja, são os mesmos drones marítimos cuja participação mais uma vez foi confirmada pelos canais Z e aparentemente eles estavam agindo como mini porta-aviões, entregando Mavics, que então voam e destroem o alvo. Nesse sentido, o Mavic é realmente a ferramenta perfeita. Então, se você conseguir entregá-los até a costa, pronto! Essas são ferramentas praticamente indestrutíveis. Então, basicamente, as forças de defesa usaram uma nova tática, em que um drone grande entrega vários pequenos no local do ataque. E considerando que tudo deu certo, parece que as forças russas em breve terão muito mais problemas. Enquanto isso, as perdas do exército russo continuam aumentando. Já foi confirmado que mais de 150 mil foram mortos, e entre os mortos, a maioria dos homens são moradores das regiões mais remotas e pobres da Rússia, porque para eles não há proteção alguma. E Putin os negligencia abertamente. Mais de 150 mil, e isso é apenas o que se sabe por fontes abertas. No entanto, o número real pode ser muito maior. E Putin está claramente escondendo isso para não causar pânico entre os russos e para recrutar mais soldados que certamente morrerão em combate. Mas é possível escapar com sucesso do exército russo e encontrar segurança. Isso é comprovado pela experiência do herói da nossa história chamado Volodymyr. Aqui está a história de um russo que se recusou a matar e a fazer parte do Império do Mal. Volodymyr Bernard é um cara russo comum da cidade de Abinsk, na região de Krasnodar. Em setembro de 2022, ele foi mobilizado para o exército russo. Ele é um patriota e um cidadão decente. Ele era leal às políticas do Kremlin e apoiava a chamada Operação Militar Especial. Mas depois de se ver no inferno da guerra, ele mudou radicalmente seu ponto de vista. Não existe justiça. Acontece que o nosso Estado, na figura dos nossos líderes, não cria essa justiça. Eles não querem alcançá-la e não querem promovê-la. Por mais de 2 anos, Volodymyr serviu em uma companhia de evacuação médica. Ele salvou soldados, prestando-lhes os primeiros socorros. 3 meses depois de começar o serviço, sua visão se tornou anti-guerra. Em 2023, o homem começou um blog no Telegram e um canal no YouTube chamado Diário do Cazaque, onde relatava diretamente da linha de frente sobre ataques suicidas e a atitude dos oficiais em relação aos soldados comuns. Por causa disso, Volodymyr foi jogado em um buraco, espancado e até ameaçado de ser apagado. Mas na verdade, Rulabi, apesar de enfrentar inúmeros obstáculos formidáveis e suportar incontáveis reveses que teriam desanimado muitos, eles se recusaram firmemente a abandonar seus sonhos. Com uma determinação inabalável e um espírito indomável, continuaram avançando, demonstrando uma resiliência notável e um compromisso inquebrantável com seu objetivo final, sem jamais cogitar rendição. Por questões militares, devido à ausência não autorizada de sua unidade. Em segundo lugar, eu não tinha um passaporte russo ou estrangeiro válido. Olimar não conseguiu atravessar a fronteira para a Geórgia. Após 10 meses de dificuldades e uma tentativa frustrada de deixar a Rússia, ele voltou para sua casa particular em Abinsk, onde começou a preparar um novo plano para fugir do país. Ele considerou opções para fugir para a Finlândia, Azerbaijão, Armênia e até pensou em viver em uma cabana na Sibéria. Mas depois de um tempo, os vizinhos denunciaram Volodymyr às autoridades. Ele foi detido. A apenas poucos metros, uma distância realmente curta da própria casa dele, ele se aproximou de mim.
Em seguida, ele começou a perguntar sobre o dinheiro, questionando onde estava não só uma vez, mas 2 ou até 3 vezes, com uma insistência perceptível na voz. Em resposta, expliquei de forma clara e precisa para ele o local exato onde cada item, cada pedacinho, estava cuidadosamente e seguramente guardado. No entanto, para minha total decepção e choque, depois foi descoberto e confirmado que eu realmente estava com uma quantia substancial faltando, especificamente mais de 80 mil grivnias, uma quantia realmente significativa de dinheiro. Quase todos os meus pertences com os quais eu planejava fugir. Volodomir foi mantido no prédio do comando militar, em uma cela com outros 4 detentes. Eles tinham que dormir no chão, a comida era levada até o banheiro e eles só saíam sob escolta. Após 3 semanas em condições infernais, o homem foi levado para um interrogatório por agentes do FSB. Disseram a ele que estavam preparando um processo criminal por espalhar notícias falsas. Isso porque ele estava, na verdade, contando a verdade sobre o que estava acontecendo na linha de frente. A perspectiva era de 2 processos criminais, uma sentença branda e depois ser enviado de volta para a linha de frente. Volodymyr mais uma vez começou a pensar em um plano de fuga. Nesse período, ele e várias dezenas de outros fugitivos como ele foram enviados para uma unidade militar na região de Krasnodar, onde ficaram sob guarda militar. Durante esse tempo, Volodymyr ganhou a reputação de desertor que havia recuperado o juízo. Ele recebeu um novo passaporte da Federação Russa. Acordei às 4 da manhã, fui ao banheiro e vi que todo o turno dos guardas estava dormindo. Passei por eles, pulei a cerca, atravessei os arbustos, cheguei até a cidade e chamei um táxi. E fui até o lugar onde estavam minhas motos e as coisas que tinham sido preparadas para mim com antecedência. Depois, parti de moto em direção à fronteira com Belarus. Volodymyr teve que se esconder da polícia de trânsito várias vezes. Ele bateu a moto e teve que se desfazer de parte do seu equipamento. Depois disso, ele viajou de carona, BlaBlaCar e táxi. Depois de 2 semanas fugindo, ele chegou a Smolensk e de lá foi a pé até a fronteira com Belarus. Tô andando por uma trilha de javaris. É mais conveniente para mim andar por aqui do que por ali. Agora faltam aproximadamente 560 metros até a linda clareira dos cogumelos, um lugar realmente encantador. Ele conseguiu atravessar a fronteira sem encontrar nenhum guarda de fronteira. Em Belarus, Volodymyr trocou dinheiro, alugou um quarto e se arrumou. E então ele comprou uma passagem e voou para outro país. Agora, depois de tudo que passou, Volodymyr percebe que uma nova e difícil vida na imigração o espera. Isso é algo que ele nunca mais... Não consigo me perdoar pelas ações do Kremlin, pelo profundo e devastador impacto que isso teve na minha vida. Foi esse regime que cruelmente me forçou a me separar das pessoas que amo, arrancando-me do calor e da familiaridade da minha terra natal tão querida. No período de quase um ano inteiro desde a minha deserção, um tempo cuidadosamente contado desde dezembro passado, quando tomei a decisão consciente e deliberada de não voltar para aquela guerra brutal após minha breve licença, nunca, nem por um único momento, vacilei em minha convicção ou duvidei da absoluta retidão da minha escolha de abandonar aquele conflito. Em nenhuma circunstância estou disposto a voltar para a linha de frente. Na guerra, tornei-me pacifista e não estou disposto a trair meus valores e princípios. A Rússia continua perdendo seus petroleiros. Perto da costa da Turquia, 2 petroleiros da frota sombra da Rússia, navegando sob a bandeira da Gâmbia e sob sanções internacionais, pegaram fogo. Foi que explodiu um navio exatamente na bela costa de Kefkin? Lado ucraniano. Segundo marinheiros russos, eles estão sendo atacados por drones. Ataque de drone? Ou seja, nós atiramos no drone? Não foi especificado quais drones os atacaram. No entanto, ficou sabido que isso foi obra do Serviço de Segurança da Ucrânia e da Marinha Ucraniana. Foram eles que atacaram os petroleiros com drones marítimos chamados Sea Baby. Os petroleiros sofreram danos críticos.
O lado turco, como você deve imaginar, não reagiu de forma alguma a isso. Além disso, a Turquia está pronta para enviar seu exército para a Ucrânia. Mais uma facada nas costas de Putin. A cada dia que passa, Ankara se afasta mais de Moscou e se aproxima de Kiev. Como isso afeta o curso da guerra russo-ucraniana? Recep Erdogan mais uma vez apunhalou Putin pelas costas. O presidente da Turquia fez isso logo após seu último encontro com Volodymyr Zelensky. Naquela ocasião, ambos os líderes, a portas fechadas, teriam discutido uma série de questões muito importantes. Entre elas estavam um cessar-fogo na Ucrânia e garantias adicionais de segurança para o governo oficial de Kiev. O presidente Erdogan e seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmaram que as conversas foram construtivas e positivas, embora nenhum detalhe real sobre as negociações em si tenha sido divulgado. Isso provocou uma onda ainda maior de rumores nos círculos políticos. Enquanto algumas fontes confiáveis supostamente afirmaram que Erdogan tentou convencer Zelensky a aceitar a capitulação e concordar com a proposta do Kremlin, Yutinoi, pelo contrário, insistiu que o presidente turco estava desencorajando os ucranianos a aceitarem o plano de paz de Putin e os incentivando a aumentar a produção militar. Eles também discutiram a crescente cooperação em defesa, afirmando que os resultados dessa colaboração serão vistos no futuro. Nos primeiros anos desse conflito, Erdogan afirmou que era basicamente a única pessoa que tinha boas relações, tanto com Moscou quanto com a Ucrânia. Era membro da OTAN e também tinha laços estreitos com Washington. No entanto, com o passar do tempo, tudo fica mais complicado e Erdogan está muito menos disposto a continuar sua amizade com o sanguinário ditador russo. Após as últimas sanções impostas à Rússia, Ankara não consegue mais comprar petróleo e gás nos volumes anteriores e a preços reduzidos. E isso significa que a Turquia não precisa mais bajular Putin e a Rússia. Vale ressaltar que, nos últimos meses, as relações da Turquia com Moscou parecem ter esfriado um pouco. Embora Erdogan ainda se comunique com Putin, não é com a mesma frequência de antes. Houve menos encontros pessoais. E um dos fatores que contribuem para isso é que, com a eleição do presidente Trump, a Turquia melhorou significativamente suas relações com Washington. E, especialmente, os laços pessoais de Erdogan com Trump se tornaram muito próximos. E, pro Kremlin, a amizade entre Trump e Erdogan ameaça ser um desastre. Sem a aprovação do presidente turco, a Rússia poderia perder uma grande parte de suas importações paralelas e bens de dupla utilização, que são ativamente introduzidos na Federação Russa, inclusive através da Turquia. E a destruição dos laços econômicos com a Rússia está acontecendo em todas as direções. A Turquia tem sido um parceiro importante da Federação Russa há muito tempo, não apenas no setor energético, mas também em uma enorme cooperação econômica. Mas a Turquia também será destruída. O que? Diz respeito à assistência à Ucrânia, parece que Ankara está dando sinal verde para suas empresas aqui. Após a declaração contundente do Ministério da Defesa da Turquia sobre o envio de seu contingente para o nosso país, várias empresas turcas anunciaram simultaneamente o estabelecimento de produção militar conjunta. Portanto, é bem possível que, muito em breve, não apenas mísseis ucranianos, mas também mísseis turcos, que até pouco tempo atrás eram amigáveis ao Kremlin, estejam voando em direção às refinarias de petróleo russas no interior do território inimigo. Enquanto isso, a Europa está discutindo um ataque contra a Rússia. Segundo jornalistas ocidentais, citando autoridades e diplomatas europeus, já existem ideias na mesa que até recentemente eram consideradas impossíveis. Operações cibernéticas ofensivas conjuntas contra sistemas russos. Além disso, a OTAN realizará exercícios perto das fronteiras da Rússia. E todos nós sabemos o quanto Putin detesta isso. E a Alemanha, na verdade, está preparando um plano secreto para se preparar para uma possível guerra contra a Rússia. Vamos contar mais detalhes sobre isso daqui a pouco. A Europa está se preparando para responder aos ataques da Rússia. Parlamentares europeus propõem se defenderem juntos, aprender com a Ucrânia e endurecer as sanções contra a Rússia e Bielorrússia, conforme noticiado pela Deutsche Welle. A Rússia você tem que falar na própria língua dela. A Rússia só entende a linguagem da força. É por isso que a Rússia tem um excelente relacionamento com a Turquia, apesar do fato de que a Turquia bateu seu avião e, na verdade, não pediu desculpas por isso. Eles pediram desculpas pelo que fizeram, mas ao mesmo tempo deixaram claro que colocaram a Rússia em seu devido lugar.
Um dia depois, acho que o político também escreveu que a Europa está considerando ações de retaliação contra a Rússia. Até agora, acho que ainda é, infelizmente, cedo demais para falar sobre uma resposta mais séria da Europa. Mesmo que seja óbvio que a agressão contra a Europa por parte da Federação Russa já acontece há muito tempo, seja com drones russos sobrevoando ou drones entrando na Europa, que provavelmente foram lançados por pessoas ligadas à Federação Russa, a Europa ainda não está psicologicamente pronta para dar o passo de, digamos assim, usar mecanismos militares de pressão. De acordo com jornalistas, as ideias sobre como responder ao Kremlin vão desde operações cibernéticas de retaliação e identificação mais rápida e coordenada da origem dos ataques híbridos até ações militares inesperadas sob a liderança da OTAN. A julgar pela descrição do Wall Street Journal, o plano da Alemanha é mais concreto. O país desenvolveu um plano secreto de preparação. Russas, estimam, isso absolutamente não significa que a guerra em andamento está completamente cancelada. Na verdade, o conflito pode simplesmente ser adiado por um certo período, mas por uma duração significativamente maior. Com toda certeza, ainda vai acontecer. Depois disso, na Alemanha, disseram não serão de 6 a 10 anos. A guerra pode começar em quase um ano. Em pouco mais de 2 anos, os alemães triaram um documento que prevê o envio de até 800 mil soldados da OTAN, incluindo unidades alemãs e americanas, para o leste, para uma linha de frente hipotética. Fontes do Wall Street Journal afirmam que o plano detalha as rotas logísticas pelas quais as tropas devem ser deslocadas. Obrigado por assistir. Para enviar suas tropas para a Ucrânia. Mas há discussões. Emmanuel Macron às vezes fala sobre isso, mas de alguma forma essa ideia não encontra realmente apoio entre seus parceiros da União Europeia. Ao continuar sua agressão, a Rússia precisa entender que, na Ucrânia, pode enfrentar não apenas as forças armadas ucranianas, mas também outras forças militares defendendo a soberania de seus países. Aliás, as buscas na casa do chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, Yermak, e sua demissão aconteceram imediatamente após suas declarações de que a Ucrânia não retiraria suas tropas do Donbas para Putin. Esses fatos estão conectados. A Casa Branca está tentando pressionar Kiev sobre a questão de concessões territoriais ao Kremlin? Vamos contar para você sobre isso e tudo que está relacionado às negociações entre Kiev e Moscou no próximo relatório. Na próxima semana haverá negociações importantes, não só para a nossa delegação, mas também para mim pessoalmente. E estamos preparando uma base sólida para essas negociações. A Ucrânia vai se manter firme. Ela sempre vai resistir. Os preparativos para as próximas negociações foram marcados por mais um evento extraordinário. Agências anticorrupção realizaram buscas na casa de Andriy Yermak, chefe da equipe de negociação ucraniana. Hoje, Nabu e SAP estão realmente realizando ações processuais na minha casa. Não há obstáculos para os investigadores. Eles tiveram acesso total ao apartamento. Meus advogados são presentes no local e estão cooperando com os agentes da lei. Da minha parte, a total cooperação. Como resultado das buscas, nenhuma acusação foi feita. No entanto, na noite de quinta-feira, Yermak renunciou. Enquanto isso, o Kremlin recebeu um plano de paz modificado do ZEUA e da Ucrânia, que havia sido alterado durante as negociações em Genebra. Os ZEUA entregaram à Rússia os parâmetros do plano acordado com Kiev em Genebra. A discussão do documento está marcada para a próxima semana. Já está absolutamente claro para todos, especialmente depois de ouvir essas gravações e conversas. Dmitriev, Ushakov e Vitkov sobre o chamado plano do ZEUA, o plano de paz. Dizem que foi uma operação especial do Kremlin. Depois que o plano anterior dos Estados Unidos, com 28 pontos, vazou para a imprensa, causando grande alvoroço e uma onda de críticas, a Casa Branca classificou a versão mais recente do plano de paz como confidencial. E agora nem mesmo os diplomatas europeus sabem o que está no documento.
Essa é uma situação sem precedentes do ponto de vista diplomático. Nenhum de nós tem essa informação. Ao mesmo tempo, Viktor Orbán, o cavalo de Troia de Putin na Europa, chegou a Moscou para uma visita. Na reunião com o primeiro-ministro da Hungria, Putin tentou ressuscitar a ideia de negociações com Trump em Budapeste. Esta foi a proposta de Domod. Ele disse imediatamente que temos boas relações com o belo e histórico país da Hungria. Tanto você quanto eu sugiro essa opção. Claro que, de fato, ficaríamos muito felizes. Em concordar plena e completamente com essa declaração em particular. E no decorrer das nossas negociações, se chegar a isso, usando a plataforma de Budapeste, eu também ficaria realmente muito satisfeito, com grande alegria. A visita significativa de Orbán, o primeiro-ministro húngaro, é precisamente e inequivocamente sobre Moscou armar a próxima armadilha traiçoeira. E todo esse desenvolvimento está acontecendo em paralelo com o fato inegável de que eles supostamente estão considerando o plano de paz do ZEWA. Plano de paz que já foi completamente revisado em Genebra. Não precisamos ver de forma clara e inequívoca que eles absolutamente não têm nenhum interesse genuíno nesse plano extensivamente revisado. O objetivo de Moscou é enganar Trump. Mentiras, manipulação, distorção de conceitos e atividade simulada. Putin e sua gangue estão fazendo de tudo para não tomar medidas reais para acabar com a guerra, mas ao mesmo tempo não querem estragar as relações. Com Washington, uma espécie de segunda Alasca, uma designação estratégica e simbólica que ressalta sua importância percebida e posição geopolítica única. Porque, como eles têm afirmado de forma consistente e enfática, esses 28 pontos cruciais foram meticulosamente elaborados e formulados com o espírito abrangente e os princípios fundamentais de Anchorage firmemente em mente. Agora, espera-se que os russos, sem dúvida, se esforcem para implementar e operacionalizar plenamente esse mesmo espírito de Anchorage em qualquer futura e potencial reunião diplomática de alto nível ou negociação que vise moldar os resultados a seu favor. A melhor prova das intenções totalmente belicosas dos agressores é o bombardeio, onde os ocupantes só aumentam a atividade e a intensidade de suas operações de assalto, continuando sua ofensiva nas direções de Donbas e Zaporizhia. Aissa. Uroice, obrigado por assistir. Força aos defensores ucranianos, homens e mulheres. Glória à Ucrânia. Inscreve-se, curta, comente e compartilhe. E até a próxima!